Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raiz da Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo, né? Porque o Atlético Mineiro já admite retomar as conversas e negociar Alan com o Flamengo. A gente vai trazer para vocês os detalhes dessa situação. E zagueiro colombiano que está na Premier League sendo oferecido ao Flamengo. Vamos falar sobre isso também. Flamengo fechando a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Gabi segue como dúvida para essa partida. A gente vai explicar isso para vocês. Vamos falar também sobre esse período, né, de treinamentos que o técnico Jorge Sampaoli teve nessa data FIFA. A gente tem algumas informações legais para passar para vocês sobre isso. E a partir de agora, gente, tudo isso e muito mais. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante aqui para o nosso trabalho. Solta o dedo no like, porque assim a gente consegue alcançar mais pessoas. E você que está assistindo a gente, mas ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, poxa, não perde essa oportunidade. Se inscreva aqui no nosso canal, que é muito importante para a gente também a inscrição de vocês. Tem um botãozinho aqui embaixo, é só clicar e se inscrever aqui no nosso canal. Vamos lá, vamos começar, mas antes vamos falar sobre mais uma derrota da seleção brasileira. Brasil perdeu para Senegal por 4-2. Gente, em 6 meses, a seleção brasileira perdeu para 3 seleções africanas. Camarões na Copa do Mundo, Marrocos e agora Senegal. Só ganhou de Guiné. E Guiné nunca tinha enfrentado, por exemplo, uma seleção campeã do mundo. Eu entendo que a seleção brasileira vai esperar, a CBF vai esperar por Carlo Ancelotti, mas do jeito que está, não dá. Não tem como ser desta maneira. E outra situação também que está me preocupando muito. Já estou vendo muita gente criticar o Vini Júnior porque não jogou tão bem assim nesses últimos jogos. Não dá para jogar responsabilidade no Vini neste momento para ele ser o cara de uma seleção que não tem nem técnico ainda. Não dá. Então parem com isso, tá? Nos próximos dias, o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, vai anunciar uma comissão técnica interina. Vamos ver o que vem pela frente por aí, tá? Vamos falar sobre a preparação do Flamengo para amanhã, porque o Gabi e o Matheus França são dúvidas, tá? Eles já iniciaram a transição durante todo esse período da data FIFA. O Gabi não treinou com o grupo. Olha só que loucura, né? Por conta daquele problema muscular que ele tinha apresentado. Ele iniciou a transição, fez um trabalho no campo junto com o próprio Matheus França, mas não treinou com o restante do elenco. Então, a atividade desta quarta-feira vai ser primordial para definir se tanto o Gabi quanto o Matheus França vão ou não ser relacionados para o jogo. Lembrando que o jogo é lá em Bragança Paulista, tá? A mesma coisa vai acontecer com o Ayrton Lucas, o Pedro, o Arturo Vidal e o Eric Pulgar. Como a gente já trouxe aqui para vocês em primeira mão, quem acompanha a gente sabe que o Ayrton Lucas e o Pedro chegam no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira e o Eric Pulgar e o Arturo Vidal encontram a delegação do Flamengo em São Paulo, né, na quarta-feira à noite. A gente trouxe para vocês já essa informação. O Ayrton Lucas jogou boa parte do jogo diante de Senegal, assim como o Pedro vai ser avaliado pela comissão técnica se terá condições de viajar para o jogo contra o Red Bull Bragantino ou não. Jogo importantíssimo para as pretensões do Flamengo no Campeonato Brasileiro, hein? De olho aí nesse jogo. Agora, falando sobre esse período que o técnico Jorge Sampaoli teve à frente da equipe durante a data FIFA para trabalhar, o que eu soube é que foi um período muito importante para os trabalhos no campo e também para estreitar os laços entre a comissão técnica e os jogadores. O que me passaram é que não faltou, por exemplo, momentos de trabalho duro, mas também momentos de descontração. São Paulo brincou com os jogadores, né?
a própria comissão técnica também se integrando bastante com os atletas. Então, o que me passaram foi que este período foi um período muito positivo, tanto no trabalho no campo, quanto também no quesito integração entre a comissão técnica e os jogadores. Me disseram o seguinte: Raíza, esse tempo serviu para deixar o Flamengo mais unido. Veremos em campo contra o Red Bull Bragantino qual será o resultado disso aí, né? Agora, falando sobre mercado da bola, o Atlético Mineiro já admite reabrir as conversas com o Flamengo e negociar o volante Alan, tá? Como a gente já trouxe aqui para vocês, o Alan é um jogador que o departamento de futebol e o técnico Jorge Sampaoli querem muito. Eles acreditam muito no Alan, acreditam que é um jogador que vai elevar o patamar do elenco do Flamengo, né? E eles não desistem dessa contratação. Respeitaram o momento que o Atlético Mineiro esteve sem treinador, teve a confusão com o Cudê, estava buscando um novo treinador, e agora o Flamengo trabalha para destravar essa negociação e recebeu receptividade. Teve uma receptividade do Atlético Mineiro, que admite negociar o Alan com o Flamengo. As conversas elas vão ser reabertas, né? Elas já estão sendo reabertas e há uma discussão aí em relação à formatação do bônus, porque o Flamengo já topou pagar os 7,5 milhões de euros fixos e vai pagar 1,5 milhão em bônus. Inicialmente, seriam por títulos conquistados. Agora, o Atlético Mineiro não quis, né? Falou, não vou ficar torcendo para o Flamengo ganhar títulos. Então, vamos mudar isso aí. O Atlético pediu para que seja um bônus por 500 mil euros a cada 40 jogos do Alan como titular do Flamengo. O Alan iniciar 40 jogos como titular, 500 mil euros, até um limite de 1.500 euros. Essa é a pedida aí do Atlético, o Atlético Mineiro, tá? O Galo ficaria com 80% dessa quantia, o resto ficaria com o Alan e com o Juliano Bertolucci, que é o empresário do Alan. E esse papo agora, vamos falar sobre esse zagueiro, Davinson Sanches, do Tottenham, que foi oferecido ao Flamengo, né? Informação trazida pelos nossos amigos lá, o Fred, os Freds lá do GE, falando sobre o Davinson Sanches, um jogador que foi oferecido ao Flamengo. A informação que a gente tem aqui, vários jogadores estão sendo oferecidos ao Flamengo, né? A diretoria tem recebido muitas ofertas, entre aspas, de jogadores oferecidos. E como sabem que o Flamengo está em busca de um zagueiro no mercado, né? Alguns zagueiros também foram oferecidos e o Davinson Sanches seria aí um desses zagueiros, segundo nossos colegas lá do GE. O Davinson está no Tottenham, né? Tem 27 anos, se não me engano. E assim, a diretoria, né? O Sampaoli quer um zagueiro, especialmente um zagueiro destro, a preferência. Mas o Flamengo e o Sampaoli querem resolver primeiro a questão do meio-campo. Lembrando que a janela de transferências ela só abre no dia 3 de julho. O Flamengo se antecipou a janela de transferências pelas prioridades do Sampaoli. O ponta-direita, Luiz Araújo, está chegando aí no Rio de Janeiro. Nos próximos dias vai estar à disposição do Sampaoli para começar o treino. O goleiro, que já tinha sido contratado na outra janela, mas só vai chegar agora, é o Rossi. Mas agora o foco é no meio-campo, a prioridade. Depois que o Flamengo ajustar o meio-campo, aí o Flamengo vai buscar ou ver se busca nessa janela ou na próxima janela, tanto o zagueiro quanto o lateral esquerdo, tá? Lembrando que tem a situação também do Rodrigo Caio. No primeiro momento, o Rodrigo Caio recusou a proposta do Cruzeiro, não houve um acordo financeiro, né? A proposta de forma financeira não agradou tanto o Rodrigo Caio, que acabou recusando, mas o Cruzeiro promete fazer uma nova oferta pelo Rodrigo Caio. O Cruzeiro não desistiu do Rodrigo Caio, promete tentar uma composição para uma nova oferta para tentar tirar o Rodrigo Caio. Saindo um zagueiro, naturalmente a diretoria vai sim acelerar a chegada de um outro zagueiro. Mas lembrando para vocês, a contratação de um zagueiro ela já está em pauta. Só não é neste momento
prioridade. Queria saber o que vocês acham. Davinson Sanches, Samir, Seba Bozelli, todos esses nomes, né, no radar aí no Flamengo, seja o Flamengo buscando informações, seja os jogadores sendo oferecidos. Quem vocês acham que seriam aí o melhor reforço para a zaga do Flamengo? Deixa aqui nos comentários, galera. Muito obrigada, agradeço sempre a ajuda de vocês aqui é fundamental para a gente crescer mais e mais. Beijo para vocês, tchau, tchau.